Voltei. Gente, deixa eu falar uma coisa antes que eu seja massacrada e jogada aos dogs. Eu falei que a prova de múltipla escolha valia 5 e a dissertativa 5, não, perdão. A de múltipla escolha 10 e a dissertativa 10, tá? Repito, falei que valia 5 e 5 não. É 10 e 10 somadas, né? Somadas e divididas por 2, tudo bem? Então eu peguei, passou a valer 10 pontos, a outra 10 pontos, somei e dividi por 2, tá bom? Né? Bom, dando continuidade, então, ao que nós conversamos. Estamos na questão de número 11, e a questão de número 11 fala sobre a anulabilidade do casamento, assinale a alternativa correta. A alternativa correta era a alternativa de de letra D. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial, né? Então, nós temos o quê? A aplicação do artigo 1551 do Código Civil. Não se anulará, portanto, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez, era, portanto, aqui, eu não mudei as alternativas, então, como levando-se em consideração que aqui não tem a lei atual do Bolsonaro, a resposta realmente era na alternativa D, né? Então, não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez, artigo 1551, a anulação do casamento dos menores de 16 anos será, se o caso, requerida pelo próprio cônjuge menor, por seus representantes legais e por seus ascendentes. Tudo bem? Ok. Vamos em frente, então. Questão D. O erro essencial sobre a pessoa do consorte. Erro essencial sobre a pessoa do consorte. É motivo de nulidade do casamento por vício da vontade? B. Pode recair sobre a identidade física do cônjuge? Era este. Alternativa B, artigo 1557 do Código Civil. Questão de número 13. Assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta, neste caso, era a alternativa C. Era muito fácil. Quem fosse ler o código verificaria que era a questão dos prazos, né? Alternativa C, o prazo decadencial para se pleitear a anulação do casamento por motivo de coação é de 180 dias contados da data da celebração do casamento. É esta a alternativa que estava incorreta. Questão de número 14. Anulado o casamento putativo. Uma vez anulado o casamento putativo, a declaração de invalidade, né? Uma vez anulado o casamento putativo, a declaração de invalidade produzirá efeitos retroativamente até a data da celebração, salvo direitos adquiridos de terceiros de boa-fé, né? Então, nós sabemos que para o cônjuge de boa-fé, os efeitos, eles vão ser o quê? Ex nunc. Para o cônjuge de má-fé, os efeitos serão ex tunc. Se ambos estiverem de má-fé, os efeitos serão ex tunc para ambos. Só que tudo que foi só que para terceiros que estão de boa fé, os efeitos, não é, serão ex nunc, sempre ex nunc. Tudo bem? Entenderam? Então, nós sabemos que em relação à putatividade, você pode ter situações
que um dos cônjuges, né, em relação à putatividade, eu posso ter situações em que um dos cônjuges esteja de boa fé e outro cônjuge esteja de má fé. Aquele que estiver de boa fé, ele terá mantido todos os direitos atinentes ao casamento e poderá colher os frutos desta situação. Então, os efeitos para ele são efeitos ex nunc, daqui para frente, para o de boa fé. Já para o cônjuge de má fé, os efeitos são ex tunc, para trás. Esses efeitos são, para o outro, serão ex tunc, para trás. Agora, todo aquele que fez negócio com com este casal, está de boa fé, os efeitos para eles, também para este que esteja de boa fé, os efeitos também serão ex nunc. Portanto, vão se preservar os negócios jurídicos que foram realizados de boa fé. Tá claro para vocês? Hein, meus amores? Estão entendendo direitinho? Que bom, né? Que bom. Vou dar uma levantada, porque eu gravei vários videozinhos, vocês vão ver, e estou um pouco cansadinha. Mas, vamos lá, vamos em frente. Ai. Questão de número 15. Assinale a alternativa incorreta. São princípios norteadores do Instituto do Regime de Bens. Dentro daquilo, né, que conversamos, o regime de casamento de bens escolhidos pelo cônjuge poderá ser modificado diante de um motivo razoável, né? Esta era a alternativa, portanto, correta, né? Ok? Isso mesmo. Questão de número 16. No regime da comunhão parcial de bens parcial, ficam excluídos da comunhão quais bens? Exceto os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Esses, obviamente, né, contraídos pelo casal a título oneroso, eles ficam, entram na comunhão, né? No regime da comunhão parcial de bens, ficam excluídos da comunhão, exceto aqueles que foram adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Então, essa pergunta, ela pode confundir, né? Por quê? Porque o que entra... mas vocês acertaram, né? Vocês acertaram. Eu quero que vocês expliquem, né? Por que acertaram. Então, eu vou deixar... eu vou colocar esse vídeo no grupo e quero que expliquem a questão 16 para mim, né? Por que acertaram? Quero ver quem é que vai responder para mim. Sobre o regime de participação final nos aquestos, assinale a alternativa incorreta. Era a alternativa A. E era a alternativa A com fundamento no artigo 1672, né? Do Código Civil. Na questão de número 18, o regime de separação de bens será obrigatório nos seguintes casos, exceto no caso da alternativa A, né? Evidentemente, no caso, exceto nas pessoas que contrariam um casamento, né? Com inobservância dos impedimentos matrimoniais. Questão
de número 19. Alternativa B. B de bola. Qual dos regimes de bens é considerado supletivo pela doutrina? É o regime da comunhão parcial de bens, né? Que é supletivo. Esse daí não precisaria nem... Esses vocês responderiam facilmente, né? Questão de número 20, sobre o processo de habilitação, a celebração e o registro do casamento, considere as afirmativas a seguir. Quais as afirmativas que estavam corretas? Eram apenas as afirmativas 1 e 4. 1 e 4, né? Eram as que estavam efetivamente corretas. Que era: a habilitação será feita pessoalmente ou por procurador, perante o oficial de registro civil, ouvido o juiz de casamentos, e se houver impugnação, manifestar-se-á ao Ministério Público antes de ser submetido ao juiz de direito competente, que decidirá. E a 4 é: a invalidade do mandato para o casamento judicialmente decretada equipara-se à sua revogação, a qual, porém, não autorizará a anulação do casamento se sobrevier a coabitação entre os cônjuges. Então, coabitou, não posso mais dizer que há essa invalidade. A questão de número 21, a alternativa era a alternativa A respeito dos poderes do Estado em matéria de direito de família, é correto afirmar. E essa questão, a de número 21, quem assistiu às primeiras aulas há de lembrar que eu fiz toda uma preleção a respeito da situação da interveniência ou intervenção do Estado, né, no direito de família, a que ponto ela estava ou como ela era representativa nos dias atuais, né? E nós falamos que o Estado, ele só vai intervir realmente quando ele vê uma infração ao direito do menor, quando ele vê um problema dentro da família, como por exemplo, né, agressões do casal, agressões de ordem moral, agressões de ordem física, não é? Então aqui nós não temos uma ingerência sobre a taxa de natalidade, né, como acontece em outros países orientais, que é proibido você ter um número, você ter filhos acima de um número determinado. Então, nós não temos essa situação. Nós temos uma situação de plena liberdade no que representa este comando. O que nós temos é de característica orientativa, porque o Estado fala: olha, é preciso que você tenha capacidade de cuidar dos seus filhos, porque eu não estou dizendo para você ter 2 filhos e pronto, eu estou dizendo que você tenha o número de filhos que quiser, mas o número de filhos que quiser e puder cuidar. Porque se você não pode cuidar, eu tenho a meu dispor mecanismos que estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e posso usá-lo contra você ou usá-los contra você. Esses mecanismos são, por exemplo, a destituição do poder familiar, a suspensão e a destituição do poder familiar, e que não necessariamente são situações ou são etapas, portanto, não há uma gradatividade. Primeiro eu vou começar com a suspensão e depois eu vou chegar na destituição. Não se trata disso. Pode ser que algumas situações reclame isto. Eu começo pela suspensão e vá terminar na destituição. Mas, ao revés, ao contrário, pode existir situações em que eu vá direto para a destituição, dada a gravidade de tratamento que é observada pelo Estado. E vai nos revelar a necessidade de uma intervenção. Mas esta intervenção veio o empuxo desta infração, como eu diria, né? Como eu dizia, ok?
Então a alternativa correta era a. É defeso, é proibido a qualquer pessoa de direito público interferir na comunhão de vida instituída pela família, sendo o planejamento familiar de livre escolha, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício deste direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Veja, isto é de caráter democrático. Isto é ter um caráter democrático, né? As pessoas pensam a possibilidade de viver democraticamente, não é? Não é só a possibilidade de colocar as suas ideias. Mais do que isso, é a respeitabilidade às decisões que são tomadas. Mas essas decisões, elas não podem repercutir negativamente na esfera do outro, trazendo-lhe um prejuízo. Quando isto acontece, há necessidade da mão forte do Estado operar. E aí é que muitas pessoas não aceitam que isto venha a acontecer. Entenderam? Muito bem. São impedidos de casar o adotante com quem foi o cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o do adotante. Isso tá na lei, né? Era pegar o código e ver. É claro que tudo seria diferente se vocês fizessem estas respostas, se fizessem essa prova na classe, né? 23. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ acerca da união estável e casamento, assinale a opção correta. Era a alternativa D. A união entre duas pessoas do mesmo sexo é reconhecida como entidade familiar, com convivência pública, contínua, duradoura, com objetivo de constituição de família e é de competência da vara da família o ajuizamento de eventual ação a este respeito. Portanto, não é de competência mais da vara civil. Então, não é entendida apenas como uma sociedade. É entendido como uma união da vara de família. Agora, se é casamento, né? É uma outra situação, né? Da união estável e casamento, né? União estável hoje não é mais entendida como uma sociedade que tem que ser analisada sob o ponto de vista de âmbito comercial. Absolutamente não, né? Que é sujeita a mulher, na maioria das vezes, naquela época, a uma indenização. Não é disso que se trata, né? Hoje analisada no direito de família. Podem casar as pessoas com deficiência intelectual, não se esqueçam que houve uma modificação na parte da teoria geral do direito civil e, portanto, houve alterações no artigo 3º e 4º do Código Civil. E isto estou falando uma alteração anterior à lei do Bolsonaro, não é? E que deve ser levada em consideração por vocês. As pessoas com deficiência intelectual ou mental em idade núbil, expressando sua vontade por meio de curador, essas pessoas podem casar. E, finalmente, a última questão, de número 25, são impedidos de casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o do adotante. Verdadeira. E também era verdadeira a afirmativa de número 2. O divorciado não poderá casar enquanto não houver sido homologada a partilha do casal, podendo essa condição suspensiva ter sua aplicação afastada pelo juiz se comprovada a inexistência de prejuízo para o ex-cônjuge. Então, de acordo com o Código Civil, está correto que se afirma apenas nas alternativas 1 e 2, né? Por quê? As demais, o divorciado não poderá casar enquanto não houver sido homologada a partilha do casal, podendo essa condição suspensiva ter sua aplicação. Ele pode casar, mas vai casar no regime da separação total de bens, mas ele pode casar. Os impedimentos, né, se ele tiver divorciado,
Os impedimentos e causas suspensivas para a celebração do casamento podem ser arguidas por qualquer pessoa. Os impedimentos, sim. As causas suspensivas, não. Por isso estava errado também. Com isso, então, o gabarito vai ficar assim: 1 bola, 2 C, 3 A, 4 C de casa, 5 C, 6 C de casa, 7 D de dado, 8 B de bola, 9 A de amor, 10 C de casa, 11 D de dado, 12 B de bola, 13 C de casa, 14 A de amor, 15 C, 16 dado, 17 A, 18 A, 19 bola, 20 E de elefante, 21 A de amor, 22 C de casa, 23 D de dado, 24 bola, 25 bola e acabou. Certo? Vamos passar agora as questões de ordem dissertativa. Então, eu vou encerrar esse aqui e a gente passa para as questões de ordem dissertativa, tá bom? Porque senão vai ficar enorme, tá bom? Já volto.